Tem uma palavra para você nessa manhã. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 1. Estarei fazendo a exposição do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Com a aproximação do fim do ano, é inevitável que nós venhamos fazer algumas reflexões mais profundas sobre a vida. O fim do ano está chegando, a gente já está às portas de dezembro, e todo final do ano, todo fim de ano, muitas pessoas têm algumas rotinas. A gente acaba fazendo algumas reflexões sobre aquilo que a gente planejou e não conseguiu fazer, sobre aquilo que a gente sonhou e não realizou, sobre aquilo que nós colocamos esforço e não deu certo, sobre as promessas não realizadas. A gente acaba fazendo essa reflexão. Uma reflexão, em alguns momentos, até difícil de ser feita, mas necessária para a gente poder qualificar e trazer melhor benefício para a nossa vida. Mas acompanhada dessas reflexões, a gente também alimenta esperança para o futuro. A gente traça perspectivas, desafios, projetos. A gente começa a estudar coisas que nós desejamos abraçar no próximo ano. A gente traça metas. A gente traça objetivos. Tá bom, nesse ano agora eu não consegui fazer, eu não consegui realizar, mas ano que vem eu vou conseguir. Nesse ano agora eu não consegui emagrecer, mas ano que vem eu vou conseguir, se Deus quiser. Enfim, a gente traça objetivos, a gente traça a meta, a gente tem esperança que as coisas aconteçam. A verdade é que o desconhecido, ele sempre nos inquieta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano, a gente tem até planos, mas a gente não tem certeza do que, na verdade, vai se cumprir. Então, o desconhecido, ele sempre deixa a gente inquieto, né? Ele desperta medo, angústia, dúvidas, incertezas. A gente fica meio escabriado, né? No linguajar mais popular, a gente fica meio escabriado, pensando, mas será que eu devo fazer? Será que eu devo executar? Será que eu devo entrar nesse negócio? A gente tem muita incerteza. Em alguns momentos, essas incertezas elas acabam nos inibindo e até mesmo nos paralisando, porque a gente fica com o pé atrás, a gente coloca o pé no freio. A gente quer fazer, a gente quer realizar, a gente quer executar os nossos projetos, mas a gente sempre fica pensando e refletindo se aquilo vai dar certo ou não, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não conhece o futuro. E isso acaba gerando em nós alguns sentimentos. Josué, ele viveu algo semelhante. Ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Ele estava de frente ao Jordão. Ao atravessar o Jordão, a Terra Prometida era logo do outro lado. Havia uma promessa. Havia uma designação. Mas ainda eles não tinham possuído. Eles não tinham entrado na terra efetivamente. Esse momento, tanto para Josué quanto para aquele povo, era um momento de vulnerabilidade. Eles estavam vulneráveis. Porque além da incerteza do que ia acontecer, naquele lugar havia cidades fortificadas,
havia exércitos bem equipados, um povo numeroso que era adversário. Então ali havia adversários numerosos. Então eles estavam muito vulneráveis. E meus irmãos, em circunstâncias assim, é natural que a fé vacile. É natural que as pessoas fiquem preocupadas, que as pessoas fiquem pensando se realmente devem avançar ou não. O povo de Israel estava ali, posicionado no deserto para atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida, mas eles estavam com medo. Medo do que iria acontecer. Havia uma determinação de Deus, havia uma promessa de Deus, mas essa promessa, essa determinação, mesmo com essa promessa e mesmo com essa determinação, eles ainda estavam inibidos, amedrontados de poder possuir a terra prometida. Afinal de contas, ali tinha gigantes. A história é que ali tinha gigantes. A história é que aqueles exércitos eram muito preparados. Eu creio, pela experiência de vida, que na nossa existência não é muito diferente. Nós temos muitos desafios, e alguns desafios até difíceis de serem encarados. E é nesse momento que a gente acaba, de certa forma, ficando angustiado, temerosos, reflexivos em relação ao futuro. No entanto, é justamente nesses momentos que Deus se revela com graça e poder. É nos momentos de maior dificuldade da tua vida. É nos momentos de maior aflição. É nos momentos de maiores angústias que Deus se revela com graça e poder. Porque aquele povo está angustiado. E Deus se revelou ali de maneira extraordinária. Essa passagem, meus irmãos, ela nos ensina que ainda que os desafios diante de nós pareçam intransponíveis, ainda que os desafios que você enfrenta pareçam insuperáveis, ainda que aquele problema que você está vivendo na tua casa seja um problema difícil de resolver, ainda que aquele problema financeiro que você está passando seja um problema difícil de superar, porque o telefone fica tocando toda hora o número desconhecido tocando e cobrando. Ainda que aquele problema de saúde seja um problema que os médicos desenganaram, essa passagem nos ensina, meus irmãos, que Deus nos capacita a perseverar até que sejam cumpridas todas as suas promessas. Deus, se você é povo de Deus, se você se entende que Jesus Cristo é o teu Senhor, eu vim hoje dar um recado para você. Deus nos capacita a perseverar até que sejam cumpridas as suas promessas. A nossa capacidade, ela vem do Senhor. É Ele que nos capacita. O meu objetivo nesta manhã é que possamos ser fortalecidos pelas Escrituras para prosseguirmos na caminhada cristã com solidez e firmeza. A gente venha sair daqui forte. Que a gente venha sair daqui revigorado. Porque Deus vai falar profundamente ao nosso coração. Porque ao chegar à terra prometida, Josué e aquele povo, eles precisavam de direcionamento. Eles precisavam ser direcionados por Deus. Assim como eu e você, nós precisamos a todo tempo sermos direcionados por Deus. Porque se Deus não nos der a direção, a gente vai errar. Se Deus não mostrar o caminho, a gente vai ir pelo caminho errado. A gente vai errar a rota. Se Deus não nos conduzir dentro de um processo onde nós estejamos de olhos bem abertos, a gente vai se perder. Então aquele povo precisava de uma direção. Assim como nós também precisamos de uma direção. Então Deus resolve direcionar aquele povo. Deus resolve dizer para aquele povo o seguinte: olha, eu capacito vocês.
A capacidade de vocês vem de mim. E eu capacito vocês a perseverar até que sejam cumpridas as minhas promessas. As minhas promessas serão cumpridas na vida de vocês. Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. A palavra de Deus, ela afirma para nós de forma bem clara. As promessas do Senhor serão cumpridas na nossa vida. Mas para serem cumpridas, nós precisamos de direção. E Deus resolve direcionar esse povo. Assim como Deus resolve direcionar a sua igreja. Então, ao chegar às portas da terra prometida, Deus fala com Josué. E ao falar com Josué, em primeiro lugar, ele desenvolve um senso muito importante, que é o senso de propósito. Versículo 6, por favor. Ele vai dizer assim: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, a ordem que Deus dá a Josué é para ele ser forte. A ordem que Deus dá para a sua igreja é para a sua igreja ser forte, é para ter firmeza, é para ter persistência, é para ter determinação e é para ser corajoso, é para ter o ser ousado, é para ser firme, é para ser animado diante do perigo real. Porque a coragem, meu irmão, ela não pressupõe a ausência do medo. A coragem, ela não é antagônica ao medo. Não é o fato de você ter coragem que significa que você não vai ter medo. Você vai ter medo. Mas isso significa que a coragem, ela vai ser maior que o teu medo. E essa coragem, ela é dada por Deus. E nós adquirimos essa coragem porque Deus fala para Josué: você vai ser forte e você vai ser corajoso. Você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. Por que você precisa disso? Porque você precisa herdar a terra. É um senso de propósito. Havia um propósito de Deus na vida de Josué. Esse propósito era: herde a terra. Existe um propósito de Deus na minha e na tua vida. Este propósito é: eu irei cumprir as minhas promessas. Eu não sei qual é a tua herança, meu irmão. Eu não sei nem minhas direitos. Eu ainda estou descobrindo. Eu não sei qual é a minha terra prometida, no sentido material e físico. No sentido espiritual, é a salvação. Mas no sentido material e físico, eu ainda estou descobrindo. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus cumprirá as suas promessas. E Ele cumpre as suas promessas nos dando um senso de propósito. Ele deu um propósito para a vida de Josué aqui. Ele falou assim: você vai ser forte e você vai ser corajoso, porque você vai herdar a terra. E o fato de herdar a terra, o fato de possuir todo aquele lugar, beneficiava o povo de Israel? Sim. O povo de Israel seria beneficiado com aquilo. Mas, principalmente, esse propósito, ele estava alinhado aos interesses de Deus. Havia interesse de Deus que o seu povo possuísse aquela terra. Foi Deus que havia determinado, foi Deus que havia dito. Não foi Abraão que pediu a Deus: Deus, me dá uma terra. Não foi Abraão que pediu a Deus, foi Deus que disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mandarei para um lugar que eu te mostrarei. Você será abençoado e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi Abraão que pediu a bênção para Deus, foi Deus que disse que daria a bênção para Abraão. E Deus estava cumprindo as suas promessas. E para que as suas promessas pudessem ser cumpridas, Deus estava estabelecendo um senso de propósito. E esse senso de propósito, ele precisa estar alinhado aos interesses de Deus. Meus irmãos, eu li uma história que eu fiquei de cabelo em pé. Eu falei: cara, não é possível. Isso aqui não é possível. Mas é verdade. E eu quero compartilhar essa história com você agora. Em 1998,
a NASA, ela desenvolveu um projeto de uma sonda espacial que pousaria em Marte. Era um projeto gigantesco. A primeira sonda espacial a ser enviada a Marte para poder coletar dados do clima, da atmosfera e da superfície de Marte. Qual era o objetivo? Entender se Marte poderia ser habitado ou não pelo ser humano. O objetivo era esse. Nunca antes havia sido feito. Então, em 1998, eles desenvolveram a tecnologia e falaram assim: vamos enviar para Marte uma sonda espacial que vai explorar o clima, a atmosfera e a Terra. Vai explorar ali o solo de Marte. E eles começam a desenvolver esse projeto. E era um projeto tão grande que eles gastaram, na época, 125 milhões de dólares. Que hoje é um dinheiro absurdo. Naquela época era mais absurdo ainda. Há 30 anos atrás. 125 milhões de dólares. E era um projeto que a NASA não conseguia fazer sozinha. Ela teve que buscar parceiros. Então, a NASA, para desenvolver esse projeto, ela contratou empresas privadas de tecnologia para serem parceiras, para poderem trabalhar juntas nesse projeto. E eles começaram a trabalhar. A empresa privada desenvolvia uma parte do projeto e os cientistas da NASA desenvolviam outra parte do projeto. Só que nessa história havia uma diferença. Os cientistas da empresa privada, eles estavam trabalhando com um sistema de numeração ou sistema de organização e de contagem que nós chamamos de sistema imperial. O que é o sistema imperial? É o sistema que nós não usamos aqui no Brasil. Aqui nós usamos o sistema métrico. O sistema imperial conta a quilometragem ou conta a distância por jardas, por milhas, por polegadas. É uma outra forma de contagem. Então, são milhas, polegadas, são libras. Esse é o sistema imperial. Os cientistas da empresa privada estavam usando esse sistema. Os cientistas da NASA, eles estavam usando o sistema métrico. Enquanto os cientistas da empresa privada estavam usando polegadas e milhas, os cientistas da NASA, eles estavam usando metros e quilômetros. Era o sistema métrico que a gente conhece aqui, é o nosso sistema métrico. O que aconteceu? Os cientistas da empresa privada mandavam os dados para o computador da NASA em milhas e o computador da NASA lia os dados em quê? Em quilômetros. Olha que coisa absurda. Os caras mandavam em milhas e os cientistas da NASA, o computador da NASA, lia em quilômetros. Aí está na sonda lá para Marte, lá, está aí na sonda. Aí os cientistas da NASA, está saindo da rota, vamos readequar a rota. Aí os caras mandavam o dado, saía da rota em milhas, aí os cientistas da NASA iam lá e corrigiam em quilômetros. E andando mais um pouquinho, né, porque é uma distância considerável, os que mandavam em milhas e os da NASA mandavam em quilômetros. Resultado, era para chegar, fazer uma entrada na atmosfera da NASA, numa altura de mais de 200 quilômetros, e a entrada foi feita a 57 quilômetros. O que aconteceu? A sonda desintegrou-se. Todo esse esforço científico foi para o espaço. E sabe por que isso aconteceu? Não é porque faltou tecnologia, não é porque faltou dinheiro, não é porque faltou investimento, não é porque faltou planejamento. Isso aconteceu porque não houve alinhamento. Eles não se entenderam, eles não se alinharam. A sonda não falhou por falta de potência, mas por falta de alinhamento. Por isso, para sermos bem-sucedidos, nossos propósitos precisam estar alinhados aos propósitos de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Se o teu propósito não estiver alinhado ao propósito de Deus, você está andando em milha e Deus está andando em quilômetro. Uma milha corresponde a 1 quilômetro e 600 metros. Você está andando numa direção e Deus está andando em outra. Então, o nosso propósito, nós precisamos identificar o nosso propósito. Nós precisamos olhar para Deus todo dia e procurar entender os nossos propósitos.
para que Deus possa cumpri-los integralmente. É colocar o nosso joelho no chão e falar assim: Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? O que o Senhor quer de mim, meu Pai? Por que o Senhor incomoda tanto o meu coração? O teu propósito é com a minha família? O teu propósito é o meu propósito? Ou o teu propósito é o meu trabalho? O teu propósito é o ministério? Os nossos propósitos precisam estar alinhados aos propósitos de Deus. Porque quando a gente alinha os nossos propósitos ao propósito de Deus, eles são cumpridos integralmente. E quando nós percebemos que existe propósito de Deus na nossa vida, nós procuramos tratar as promessas de Deus com prioridade absoluta. Se Deus te chamou para evangelizar a tua família, essa é a prioridade absoluta da tua vida. É aí que tu tem que depositar energia. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, essa deve ser a prioridade absoluta da tua vida. Porque se Ele te chamou para ser um grande empresário, existe propósito dele nisso, abençoador. Porque se for propósito de Deus, é sempre abençoar. Se Deus te chamou para o ministério, é porque hoje parece que está meio fora de moda, né? Se Deus te chamou para o ministério, a tua força precisa ser dedicada a isso. Se Deus te chamou para o ministério, não adianta querer ser médico, não adianta querer ser advogado, não adianta querer ser engenheiro. Deus te chamou para a obra e Ele vai cumprir os seus propósitos na tua vida. Eu contei aqui, Dr. Martin Lloyd Jones, o maior expositor bíblico do século XX, estava sendo preparado para ser o médico oficial do rei da Inglaterra. Deus falou: médico oficial do rei da Inglaterra? Você não, você vai ser pregador do evangelho. Lutou, emagreceu 20 quilos, mas se rendeu e tornou-se um dos maiores instrumentos da pregação bíblica de todos os tempos na Igreja de Deus. Os nossos propósitos precisam estar alinhados aos interesses de Deus. Porque esses propósitos, meus irmãos, não são definidos nem por mim, nem por você, nem pelas nossas habilidades, nem pelas nossas competências. Esses propósitos, eles são definidos por Jesus Cristo. Porque Ele nos salvou para nos dar posse da herança da terra prometida. É Ele que define propósito na nossa vida. É Ele que estabelece os nossos propósitos. O nosso papel nessa história é: vai lá e herde, possua a terra, que eu separei para você, para poder te abençoar. Então Deus nos capacita para perseverar até que seja cumpridas as suas promessas, com um senso de propósito, mas Ele também nos capacita com um senso de dever. Versículo 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Tem uma palavra aqui, que quando eu estava lendo esse texto, ela me chamou a atenção, assim, ela ressaltou meus olhos. Sabe quando você está lendo alguma coisa, você joga uma lupa em cima, parece que você extraiu, saiu aqui? Tenha o cuidado de fazer. É uma expressão que ele vai usar aqui. Tenha o cuidado de fazer. Isso traz para nós um senso de dever. É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu tenho um propósito na tua vida. O meu propósito, os seus interesses precisam estar alinhados aos meus propósitos. Mas você precisa ter também um senso de dever. Porque você precisa ter o cuidado de fazer. Tenha o cuidado de fazer. E o cuidado de fazer o quê? Segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ter o cuidado é ter uma observação diligente, uma vigilância contínua,
É vigiar para obedecer com disciplina diária e atenção. É ter as antenas ligadas, os ouvidos ligados, os olhos bem abertos, para fazer segundo tudo aquilo que a lei de Moisés, ou a lei de Deus, ou a palavra de Deus determinou. Porque quando nós desenvolvemos esse senso de dever, quando nós olhamos para a missão de Deus, para as promessas de Deus, e nós entendemos que existe um dever, que para que essas promessas sejam cumpridas, fala assim, é muito fácil. Meu irmão, é muito fácil eu chegar para você e falar assim, ó, Deus tem promessa na tua vida, Deus te vai abençoar, Deus vai derramar prosperidade sobre você. Isso aqui é muito fácil eu chegar e fazer. Eu estou jogando para a plateia, estou jogando para o auditório. Mas eu não sou animador de plateia, eu sou pregador do evangelho. Então, eu preciso alertar você que nós precisamos, mesmo com propósito, mesmo com pressa na nossa vida, eu e você, nós precisamos desenvolver um senso de dever. E esse senso de dever está relacionado a ter o cuidado de obedecer à palavra de Deus. Ter o cuidado de manter-se fiel à palavra de Deus. Porque quando a gente se mantém fiel à palavra de Deus, as promessas dele são cumpridas na nossa vida. Na pandemia Covid-19, a gente passou por muitos problemas, muitos apertos. A gente passou também por muitas tristezas. Só no nosso país foram mais de 700 mil pessoas que morreram na pandemia. Uma tragédia natural absurda. Em 2021, houve um lapso de esperança. As vacinas começaram a ser desenvolvidas. As vacinas começaram a ser distribuídas. As pessoas agora tinham uma chance de sobrevivência. Elas poderiam vacinar-se. Porém, quando essas vacinas, no início, foram distribuídas, que deveria ser uma mensagem de esperança, deveria ser um momento de alegria, um momento de exaltação, para muitos isso tornou-se em desespero. Por quê? Porque em alguns lugares do mundo, os técnicos, por motivos diversos, eles não armazenaram as vacinas de maneira correta. Você lembra dessa informação? Lembra dessa notícia? Que as vacinas não foram armazenadas de maneira correta? Havia uma temperatura a ser observada e essa temperatura ela foi negligenciada e por isso essas vacinas elas foram perdidas. As vacinas estavam ali. Elas estavam feitas. Nelas havia componentes que poderiam trazer imunidade ao corpo, mas pelo fato dessas vacinas terem sido armazenadas de maneira incorreta, elas perderam a sua eficácia. Então, o que era para ser um momento de exaltação, tornou-se para muitos uma tragédia. Porque essas vacinas elas não foram perdidas por causa do tempo, nem por causa do fabricante, mas porque alguém descuidou-se de cuidar delas de maneira adequada. Meus irmãos, a mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã, para nós desenvolvermos um senso de dever, é: tenha cuidado com as coisas de Deus. Porque se eu e você nós não tivermos o cuidado com as coisas de Deus, diferentemente da vacina, a palavra de Deus nunca perde a força. Nunca perde a sua força. Ela também nunca perde a sua eficácia. E ela não perde o seu poder. Mas eu e você podemos perder o acesso ao poder da palavra de Deus porque nós fomos negligentes e descuidados. Então, o senso de dever estabelecido na palavra de Deus orienta a mim e a ti a ter cuidado. E esse cuidado, ele consiste em viver uma existência de fidelidade, integridade e constância. Sabe por quê? Deus vai falar assim para Josué: não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande.
Hoje existe uma confusão entre direita e esquerda. As pessoas, quando pensam em direita e esquerda, as pessoas pensam em espectros políticos. E a maioria desses pensamentos, dessas reflexões, são feitas de maneira inadequada, sem nenhuma base conceitual. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Quando o texto bíblico fala que a gente não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, o que que Deus está falando para Josué é: você vai entrar na terra prometida, lá tem um monte de paganismo, lá tem um monte de prática idólatra, lá tem um monte de prática abominável. Não faça concessões culturais. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Quando nós temos em nossa vida um senso de dever, quando nós entendemos esse senso de dever, isso nos impele e nos direciona a não fazermos concessões culturais. Não é porque todo mundo está praticando que a gente vai praticar. Não é porque a sociedade normalizou que nós iremos normalizar. Não é porque o namorado da fulana dorme no quarto da cicrana que o namorado da minha filha vai dormir no meu quarto. Meus irmãos, vou contar a história para vocês rapidamente. Eu conheci a minha esposa com 28 anos de idade. Graduado, concursado, com emprego estável. A minha esposa, ela tinha 28 anos de idade, quando eu a conheci. Nós somos da mesma idade. Graduada, com emprego estável. Esses dois aqui já eram adultos. Eles poderiam muito bem fazer o que bem quisesse da vida deles, ok? Aí eu fui namorar a minha esposa. Minha esposa morava em São João de Meriti, lá no Morrão, que eu e meus amigos apelidamos de maneira gentil, né, de Colinas de Golã. Falava que lá era... Teve uma vez que eu fui levar minha esposa lá e com uma amiga e meu amigo: caramba, veio buscar nas Colinas de Golã. Então, era um morrão assim, ó, lá no Morrão. Eu não tinha carro. Eu tinha que subir o morro. Teve uma vez que eu resolvi subir o morro pela fé, a pé. No meio do morro eu morguei, já queria voltar. É um morro muito alto. Aí, meus irmãos, sabe quando eu fui entrar no quarto da minha esposa para poder dormir? Sabe qual foi a primeira vez que eu dormi na casa do meu sogro? E eu estou falando isso aqui não é para exaltação minha, não. É para honrar a atitude do meu sogro. Sabe qual foi a primeira vez que eu dormi na casa do meu sogro? Eu com 28 anos de idade? Uma semana de casado. Até uma semana de casado, meu sogro batia na portinha e falava assim, ó: mete o pé. Aqui não existe concessões culturais. Sabe o que isso provocou na minha vida, meus irmãos? O processo foi acelerado. Eu não tive moleza. O processo foi acelerado e nós casamos e hoje vivemos um casamento abençoado para a glória de Deus. Não faça concessões. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Esse senso de dever nos leva a nos empenharmos para obedecer integralmente a palavra de Deus. Tomes o cuidado de fazer segundo tudo está escrito na lei de Moisés. Empenhe-se para obedecer integralmente a palavra de Deus. Você fala assim, é difícil obedecer a Deus. Eu sei que é difícil, meu irmão. Eu sei que é difícil obedecer a Deus. É difícil ser fiel a Deus. Eu sei que é difícil ser fiel a Deus, meu irmão. Eu sei que é. Nós somos seres humanos. Eu sei que é difícil. Mas não é impossível. Pode até ser difícil, mas impossível não é. E por que não é impossível? Porque nós conseguimos cumprir os 613 mandamentos, ordenanças e distribuições que existem na lei de Moisés. Nós conseguimos cumprir isso? Não, não é porque a gente consegue cumprir isso. Não é difícil, porque Jesus, ele cumpriu perfeitamente a lei no nosso lugar. E ao cumprir perfeitamente a lei e a vontade do Pai, ele possibilitou as condições para nós sermos obedientes a ele. A nossa força, a nossa obediência, a nossa fidelidade, o nosso serviço vem de Jesus Cristo.
A nossa fidelidade vem de Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus que gera no meu e no teu coração um senso de dever. Aí ele está trabalhando Josué. Ele está falando assim, Josué, ó, você tem um propósito. Você tem um propósito que é herdar a terra prometida. Os seus propósitos precisam estar alinhados aos meus interesses. Você tem um senso de dever. Você tem que tomar o cuidado de obedecer toda a lei de Moisés. Mas Deus não deixa a ponta solta. Deus não deixa as coisas e permite que elas não sejam resolvidas. Deus dá um propósito, Deus dá um senso de dever, mas Deus fala assim para Josué, e eu creio pela graça e misericórdia de Deus para mim e para ti nessa manhã. Eu estou te dando um propósito, eu estou te dando um dever, mas eu não vou deixar você a esmo, não. Eu também vou te dar um método. Meus irmãos, nós estamos sempre procurando métodos. E esse método aqui, você não precisa pagar um coach, você não precisa fazer imersão cara, melhor dizendo, perdoe-me. Você precisa fazer imersão cara. Você não precisa buscar qualificação com os melhores gurus do mercado. Você não precisa gastar dinheiro, milhares de reais, para poder se qualificar. Você não precisa nada disso. Para esse método funcionar na minha e na tua vida, nós só precisamos de uma coisa. Versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Este é o método. Não cesse de falar deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Não é apenas falar, meu irmão, mas é manter o texto presente na nossa mente, memorizando, citando e confessando. A gente não memoriza letra de música? A gente não memoriza trechos de versos? Quando Deus ele estabelece o método para não cessarmos de falar deste livro da lei, ele nos está impelindo a memorizar a palavra de Deus. Memorizar a palavra de Deus para quê? Para falar da palavra de Deus. A gente conversa sobre as coisas. A gente gasta o nosso dia falando sobre determinados assuntos. Mas o método que nos trará a bênção, o método que fará a diferença na nossa vida, o método que fará a gente herdar as promessas de Deus é meditar na palavra de Deus. É murmurar. É sussurrar. É ruminar, igual boi quando está comendo lá o capim, que ele fica ruminando ali, ó. Ruminando, pensando. É ruminar a palavra de Deus. É refletir profundamente na palavra. É ter absorção racional espiritual. Porque esse método, ele fará que nós prosperaremos e seremos bem-sucedidos. Ele vai dizer, eu vou te dar um método. Então você prosperará e será bem-sucedido. É um instrumento para obter êxito. Esse método é um instrumento para obter êxito. Você conhece aquela pessoa que cozinha bem pra caramba? Você conhece? Uma pessoa que cozinha bem pra caramba? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Imagina a seguinte situação. Nós temos aqui na igreja uma irmã que é uma cozinheira excelente. Eu vou inventar um nome aqui para ninguém ficar chateado. Nós temos aqui na igreja, de forma fictícia, a irmã Astrobogilda. Tem alguém aqui com esse nome? Então, eu posso falar da irmã Astrobogilda. A gente tem a nossa irmã Astrobogilda. Sérgio Porto usava esse nome, né? Inventava esse nome. Irmã Astrobogilda. Aí, a irmã Astrobogilda, ela é uma cozinheira excelente. Ela nunca fez curso. Ela nunca foi chefe de cozinha. Ela nunca foi para Paris, para alta culinária.
mas ela faz uma carne assada como ninguém. O ovinho dela mexido é um ovinho diferente. Tem requeijão, tem orégano, tem um pedacinho de presunto, um pedacinho de queijo. A maionese dela é insuperável. A maionese que a irmã Estobojuda faz. A carne que ela faz na panela de pressão é carne de segunda, é a 100. Mas quando sai da panela de pressão, ela sai tão molinha que parece até alcatra. Ela faz uma sobremesa de maracujá irresistível. Te deu uma fominha, meu irmão? Eu fiz de propósito, tá? Aí todo mundo fica admirado com a cozinha, com a culinária da irmã Estrobogilda. Todo mundo fica admirado. Como que essa mulher cozinha desse jeito? Tão maravilhosamente. Aí alguém querendo aprender pergunta a ela: irmã, qual é o seu segredo? Qual é o seu ingrediente secreto? A irmã, com muita doçura, com muito carinho, vai dizer assim: meu filho, minha filha, não tem segredo. A diferença está no método. A diferença está na maneira como eu separo os ingredientes, como eu preparo os ingredientes, como eu organizo a cozinha, como eu corto os ingredientes de forma igualitária, como eu preparo o tempero. Porque se eu fizer tudo de forma atabalhoada, se eu fizer sem método, eu vou errar no sal, eu vou errar no tempero da cebola, e a comida não vai ficar gostosa. Então eu faço tudo no tempo. Eu faço tudo da maneira como eu aprendi que tem que ser feito. Eu sigo um processo, eu sigo uma etapa. E ao seguir esse processo, ao seguir essa etapa, a minha comida sai gostosa. A comida, ela não fica boa porque ela quer. Não é porque eu quero que essa comida fique boa, mas a comida fica boa porque eu uso um método. Assim como a pessoa que cozinha obtém eficácia porque serve um método, nós não seremos capacitados por instalar de dedos, abrir e fechar os olhos, ou por nada que não nos demande esforço, mas por seguir o método que o Senhor estabeleceu em sua palavra revelada. Assim como essa cozinheira dá certo que ela segue o método, eu e você só seremos capacitados para herdar a promessa de Deus se nós seguirmos o método que Deus estabeleceu na sua sagrada Escritura. A gente vai ser capacitado para poder receber as promessas de Deus. Mas esse método precisa ser aprendido. E a gente só aprende esse método dedicando tempo de qualidade para conhecer, falar, meditar e, acima de tudo, viver a palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite. Fale desse livro da lei. Conheça essa palavra, fale dessa palavra, medita nessa palavra, vive essa palavra. Este é o método. Não existe na vida cristã nada que seja feito de maneira atabalhoada, de maneira onde nós não precisamos simplesmente vou cruzar o braço e deixar as coisas acontecer. Existe um método. E esse método é meditar na palavra de Deus. E quando a gente confia em Deus nas circunstâncias mais desfavoráveis da vida, quando você estiver passando por uma situação que você fala assim, aqui realmente não tem jeito. Aqui realmente não dá mais para prosseguir. Aqui acabou. Eu não vejo mais solução para isso. Quando você estiver passando por essa situação, eu tenho uma palavra para você. Usa o método. Usa o método. Porque ao usar o método, eu e você aprendemos. Versículo 8. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado,
porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Usa o método, meu irmão. Se apegue à palavra de Deus, porque Deus vai cumprir infalivelmente as promessas dele na tua vida. E ele cumpre essas promessas, nos dando um senso de propósito, nos dando um senso de dever, mas não nos deixando perdidos no caminho, nos dando um método, que é o método de mergulhar e imergir e profundo na palavra de Deus, para poder conhecer a vontade dele e assim vivê-la integralmente. Eu não sei você, mas eu tenho a convicção que Jesus ele já garantiu o nosso destino final. O nosso destino final já está garantido por Cristo. Ele nos capacita com força e coragem para podermos herdar a terra prometida. Deus capacita o seu povo para perseverar até que sejam cumpridas as suas promessas, porque ele determinou. E se ele determinou, seguindo esse espaço aqui, que ele desenhou para Josué, nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos, para que no final ele seja glorificado na nossa vida. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus.